A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou ler aqui um texto, né? Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então ordenou-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Mais uma guerra espiritual. Aqui nós vemos aqui aprender com Jesus como vencer Satanás, né? Ele dá a dica e a gente também entender algumas estratégias de Satanás para tentar derrubar as nossas vidas, né? Ele continua da mesma forma tentando estudar as nossas vidas, tentando, né, nos destruir, né, irmãos? Então aqui a gente vai ver aqui, primeira coisa, irmãos, vamos estudar o texto aqui, porque isso aqui é uma guerra espiritual, irmãos, né? Jesus estava lutando com Satanás, isso aqui é uma guerra espiritual. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que ele foi conduzido e o Espírito conduziu ele, por quê? Porque ele estava preparado, né? Ele estava preparado mesmo. Ele era um homem que estava jejuando, era um homem de oração. Então, assim, o Espírito Santo levou para que ele vencesse Satanás. Então, assim, irmãos, é muito importante você estar sempre se preparando para a guerra, porque nós temos que realmente destruir as cadeias, nós temos que lutar contra as trevas, e a gente tem que estar preparado espiritualmente mesmo. O jejum é muito importante, a vida, né, uma vida de oração, uma vida de palavra. As cadeias são quebradas, irmãos, sabe? Eu não sei quantos perceberam, mas foi notório a diferença do culto de domingo, né? Você vê até a mensagem assim do pastor Júlio, como fluiu, o louvor como fluiu, sabe, irmãos? Assim, e aquilo ali é oração, aquilo ali tem jejum no meio. Então, cadeias são quebradas. É como se no mundo espiritual a gente conseguisse ganhar terrenos, sabe? Então, é importante nós estarmos nos preparando e lutando mesmo as guerras espirituais, que é através de oração, através de jejum. E aqui, irmão, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e depois teve fome, né? Só que, olha a estratégia de Satanás. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,8, fala que Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim, ele está ao nosso derredor estudando. Ele está nos estudando, irmãos. Eu tenho falado isso, ele estuda a nossa vida. Ele fica vendo qual os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, como ele pode nos atingir. Então, assim, irmãos, nós temos que estar atento às ciladas de Satanás. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Olha aqui como Jesus ele teve fome, porque ele estava 40 dias sem comer. E aí ele chegou, né, e falou: olha, se tu és o Filho de Deus, né? Aí ele tentou ali dar uma solução: manda que essas pedras, né, se tu tem autoridade, se tu és mesmo Filho de Deus, se tu tem poder, né, tá passando fome por quê? Tá passando necessidade por quê, se tu é o Filho de Deus? Porque, sabe, irmãos, e muitas vezes na nossa vida a gente vai acontecer isso, né? A gente sendo filho de Deus, e muitas vezes Satanás vem
com essas setas malignas, tentando fazer a gente pecar contra Deus, tentando fazer a gente até mesmo murmurar, ou né, indagar o porquê que está acontecendo essas coisas nas nossas vidas e não entender o trabalhar de Deus, que tudo é um processo, é um momento. Então ele chegou aqui, né, olha, ele falou, se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães aí, porque né, tu não é o filho de Deus. E às vezes a gente está com problemas, irmãos, né? Mas só que ele chega de outras formas. Se tu é filho de Deus, por que tu está passando problema financeiro? Se tu é filho de Deus, então por que teu casamento está assim? Se tu és filho de Deus, então porque, sei lá, tua saúde, por que tu tá tendo esse problema de saúde? Porque e ele sempre chega jogando setas, dúvidas na nossa mente. E por isso nós temos que estar assim muito bem espiritualmente, irmãos. Por quê? Por que esse estudo? Porque você vai entender que quando você é um intercessor, você está numa guerra espiritual, irmãos. Então, ele vai, né? Falar, você está fazendo a obra, você está aí, você é o intercessor, e por que tu está passando por essa luta no teu casamento? Por que os teus filhos estão assim? Por que a tua vida está assado? E ele começa, e se você não tiver como Jesus, olha como Jesus olha como ele usou de estratégia para vencer Satanás. Primeira coisa, ele tinha um conhecimento da palavra. Ele tinha um conhecimento da palavra. Olha o que Jesus falou. Mas Jesus respondeu, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou traduzir aqui para vocês, deixa eu falar assim, olha, eu posso até, ele falou assim, até eu posso estar sem pão aqui, sem o alimento, mas eu tenho a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é mais importante, eu tenho o conhecimento de Deus. Você está entendendo como ele agiu? Ele falou, olha, o pão não é tão importante não, ele falou, mostrou algo que ele tinha e que era mais importante do que o pão, o alimento. E às vezes é assim que nós temos que agir sim, irmãos. Talvez você, né, isso até para o seu intelecto mesmo, para você mesmo, sabe? Porque Satanás ele vem jogando essas setas malignas muitas vezes na nossa mente e tentando nos desanimar, tentando parar, tentando fazer a gente pecar contra Deus. Mas olha, Jesus falou, olha, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso, irmãos, tem que estar na nossa vida. Às vezes você está passando pelo momento, mas você tem que falar, cara, eu realmente, eu posso até não ter tal coisa, mas eu sei em quem eu tenho crido e por fim eu vou ver a glória de Deus, eu tenho a palavra de Deus. Às vezes a gente está num momento de dificuldade financeira, mas você pode dizer, cara, mas eu tenho saúde, Deus tem me dado saúde, eu sei que eu vou ver a glória de Deus, Deus vai ser mais um livramento de Deus, eu sei que lá na frente Deus vai me abençoar. Às vezes às vezes é familiar, teu casamento, tua família, teus filhos não estão como você planejou, como você queria, mas você pode dizer assim mesmo, olha, mas eu creio na palavra de Deus e pelo fim os meus filhos, a minha casa vai ser salva, né? Porque a Bíblia fala, serão salvos. Então assim, primeiro você tem que ter o conhecimento da palavra, né? Mas sempre replicando com o conhecimento que você tem da palavra, deixando, sabe? Porque Satanás ele vai jogar setas malignas. Talvez você não vai enxergar Satanás aqui como Jesus enxergou. Porém, essas setas malignas, irmãos, sempre há na nossa vida em momentos de dificuldade, em momentos de luta, de fome, de algum problema, sempre vem essas setas malignas, porque Satanás ele continua trabalhando das mesmas formas, né? Às vezes você não entende, mas ele trabalha da mesma forma que ele usou aqui contra Jesus para tentar derrubar, para fazer Jesus pecar contra Deus. Da mesma forma ele tenta as nossas vidas. Olha o nome dele aqui como é. Você vê aí, chegando então o tentador, disse-lhes. A palavra de Deus está falando que ele é o tentador, irmãos. Então, assim, ele sempre vai ficar tentando te destruir, tentando, né, de alguma forma, tentando fazer você pecar.
Então, aqui no versículo 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Preste atenção, irmãos. Olha como Satanás é astuto. Primeiro, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus falou, botou a palavra aqui acima do alimento. Jesus botou a palavra acima do alimento. E logo em seguida ele vem com a palavra. Satanás, agora, já que tu falou que a palavra é tão importante assim para ti, que é mais importante do que o alimento, então eu vou usar a palavra, só que ele usou fora de contexto, irmãos, sabe? Usando de uma forma... E se você for ler a palavra, né, que ele usou, você vai ver, se você não tiver um discernimento espiritual, você até fala, é verdade. E Satanás, ele é astuto, irmãos, até nisso, de usar a palavra. Muitas vezes ele vai usar a palavra para te colocar dúvidas na tua cabeça, né? Olha, a palavra de Deus está falando. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala assim: olha, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Aí Satanás pode chegar e dizer assim mesmo: ó, tu tá pedindo emprestado aí, a tua situação tá complicada. E a palavra não está se cumprindo na tua vida. Né? E começa a jogar setas, jogar... Eu estou dando exemplos aqui, irmãos, mas Satanás ele é muito astuto, irmãos. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual, conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Deus, porque Satanás, talvez, irmãos, não só usando setas, né? Tem muita gente aí na internet, irmãos, que prega cada coisa que eu falo, meu Deus, não sei se sabe, é tão complicado, irmãos, sabe? Coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu explico isso num outro vídeo, que é tipo assim, irmãos, não é pregar, não é ler a Bíblia e falar assim, ó, isso aqui é a palavra de Deus. Não, porque Satanás fez isso aqui. Olha, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Estava escrito mesmo. Tem muita gente que vai pegar textos bíblicos que realmente está escrito. Só que se você não tiver o discernimento espiritual para entender que qual é a vontade de Deus para a tua vida, porque não é só ler a palavra, isso não é... Irmãos, pregar a palavra, a pessoa pode pregar e ler ali e a seu bel prazer, pode distorcer, pode pegar coisas que fora do contexto para ensinar coisas, né? Tem quantas pessoas aí que não vê, né, tirando casa das pessoas, literalmente roubando as pessoas, usando a palavra de Deus. Então você tem que ter discernimento, irmãos. Opa, está escrito, mas essa é a vontade de Deus. Então eu tenho ensinado isso. Isso é muito importante para uma guerra espiritual. Não é só a leitura, é entender qual a vontade de Deus através da palavra de Deus. Porque se você pegar um texto ali sem contexto, sem entender qual a vontade de Deus, é o que Satanás pegou aqui. Ó, te joga daqui, te suicida, porque Deus vai cuidar de ti. Cara, é essa a vontade de Deus? Você está tentando Deus. Sorte não, né? Porque Jesus conhecia a palavra. Mas Jesus, sabendo, conhecendo a palavra, olha a resposta dele. E disse-lhe, se tu és o filho de... aos seus anjos dará ordem, e ele te sustentarão em tuas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção, Satanás, ele usou a palavra. Só que Jesus, ele entendeu aquele texto, né, para que não tropece, mas não você se suicidando. Aí Jesus já veio falar, opa, mas eu não posso tentar Deus. Não tentará teu Deus. Uma coisa é eu andar e realmente, eu sem procurar, Deus vai realmente permitir ali que eu não tropece. Uma coisa é isso, eu não estou me jogando, eu não estou me matando, eu não estou tentando a Deus. Então, realmente, a palavra de Deus vai se cumprir. Se eu estiver andando ali conforme a vontade de Deus, aquela palavra de Deus tem que se cumprir na minha vida. Porém,
Não é eu me matando, eu me jogando de cima do templo, que aquela palavra vai se cumprir. Por isso que a palavra, sem o contexto, sem tu entender a vontade de Deus, realmente, se você olhar, você fala, cara, é verdade, né? A Bíblia fala que se eu tomar veneno, não vai me fazer mal nenhum. Ah, então eu vou preparar um veneno ali e vou tomar. Não, porque a Bíblia fala pra gente não tentar Deus. Se você tomar o veneno, se você souber, eu já contei um testemunho de pais que envenenou um filho durante um ano e depois os pais se converteram. Então, assim, o filho não sabia que ele estava sendo envenenado pelos pais. E aí Deus guardou a vida dele. Uma coisa é essa, você não sabe. A outra coisa é você sabe que tem um veneno ali, ah não, eu vou tomar. Aí você já está tentando a Deus. Só que se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, se você não entender a palavra de Deus, você cai. Só que Jesus, né, ele é a palavra, né? E então assim, Satanás ele distorceu um texto ali pegando a palavra de Deus. Cara, e que eu tenho visto isso, sabe? Na internet, sabe? É tão complicado, sabe, irmãos? As pessoas ensinam o seu bel prazer e às vezes por falta de entendimento mesmo, sabe? Pregam coisas que nem eu falo sobre a graça. Tem um vídeo aí que eu tô falando sobre graça também. Então, assim, irmãos, cuidado, porque Satanás, ele continua, né, da mesma forma. Ele pega textos bíblicos e você fala, cara, e pior, né? Se você não tiver discernimento, você vai falar, mas não é que tá escrito mesmo? Eu vou tomar o veneno. Porque tá escrito? Ou então eu vou deixar a serpente me morder, ou sei lá. Eu vou, porque tá escrito. E não é que não tivesse escrito, estava escrito. Só que não é eu me jogar daqui, não é? Jesus falou, eu não posso me matar, porque antes disso também tem também a palavra de Deus fala que é para mim não tentar a Deus. Então pode até estar escrito, e verdadeiramente está escrito. Porém, eu não posso tentar a Deus. Uma coisa é eu cair daqui, Deus vai me segurar. Outra coisa é eu me jogar. Aí eu vou estar tentando a Deus. Deu para entender, irmãos? Então é isso, tá? Então, assim, conheça a vontade de Deus. Não é só ler a Bíblia, é você ler, pedir discernimento, pedir sabedoria de Deus para que você possa entender a vontade de Deus. Irmãos, quando eu vejo alguém que pega um texto bíblico e distorce, cara, na hora o Espírito Santo me incomoda, porque eu não consigo entender, irmãos, sabe? Tem alguns textos bíblicos que a gente fala assim, meu Deus, como é que a pessoa, né, ensina uma coisa dessa? É cada coisa, sabe, irmãos? É complicado. Por isso, irmãos, tenha o discernimento. Não, e Satanás, ele usa pessoas, até pessoas que se dizem pastores, mas na verdade são ministros de Satanás. Então, você tem que ter o conhecimento da vontade de Deus. Não só a leitura, não só a palavra. Isso sim, mas a palavra através de oração, de jejum. Isso você vai conhecer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Versículo 8. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrados me adorares. A terceira coisa que é a estratégia de Satanás, ele quer fazer você pecar contra Deus, sabe, irmãos? Ele quer tirar o local de Deus. Então, ele quer, de alguma forma, que você adore alguma coisa. Ou ele, ou uma imagem, ou uma pessoa, ou, sei lá, um pastor, como alguns aí, tem pessoas que... E tem pastores que parece que gostam disso, levam à igreja, né? Sabe, irmãos, é por isso que eu deixo bem claro, né? Até quando eu estudo textos bíblicos, você vai ver assim, você vai ver, por exemplo, eu estava no vídeo, eu falava de Paulo, né? Paulo, os aventais, os lenços, tudo isso. Mas, irmãos, aprenda uma coisa. Paulo, por mais que tivesse muita fé, muita intimidade com Deus, tudo isso, ele era homem. Ele era homem, né? Tinha falhas. Ele não era... Irmãos, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que a igreja de Coríntios que ele pastoreava, uma das igrejas que ele pastoreava ali, ela menosprezava Paulo. Ela chega até a dizer assim mesmo, olha, pelas cartas ele é muito forte, mas a sua presença...
mais ou menos a igreja estava dizendo assim mesmo, olha, quando ele está de longe, que ele manda aquelas... parece ser, mas quando ele chega, a pregação, a presença dele... E eu posso falar isso, irmãos? Eu creio que isso é até uma proteção para o povo de Deus. Deixa eu explicar isso para vocês. Às vezes, só que corre um risco. Às vezes você está numa igreja e não é que você não valorizar, honrar o seu líder. Isso aí eu creio que você não pode idolatrar. Mas você vai enxergar defeitos e falhas, até para você não idolatrar. Você vai ver, você faz, cara... Aí, às vezes, você olha um pregador de fora do Brasil, que você não convive, ou do mundo, aí você vê uma mensagem na internet que Deus usou muito a vida dele, aí você começa a querer idolatrar aquela pessoa. E eu vejo muito isso. Aí vem um pastor, sei lá, do Brasil aqui, aí as igrejas esvaziam e vai todo mundo assistir o culto dele e tal, não sei o que. Esquece que é Jesus que usa, sabe, irmãos? E eu tenho certeza que se você se congregasse com esses homens, seria igual. Você ia ver, às vezes até pior, irmãos. Às vezes até pior. Então, assim como a igreja de Corinto também não valorizava o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando, eu falei, caramba, eles andavam com um homem que eles tinham a oportunidade de ter Paulo como um pastor e eles não valorizavam. Para você ter uma ideia, acontece isso. Às vezes, a próprio Jesus declara, o profeta ele não tem honra senão na sua casa. Isso é até o próprio Jesus, entre os deles, ele era menosprezado, entre os familiares dele, tanto que muitas vezes ele nem operava muita coisa, porque entre eles ali falava, esse aí é Jesus, o filho do carpinteiro, e começavam a menosprezar. Apesar que Jesus, ele poderia receber adoração, porque ele é Deus. Porém, um homem, um pastor, um líder, um levita, irmãos, cuidado, você não pode adorar. A única adoração, a única que você pode prestar culto é para Deus. É Deus, é Ele que tem que ser adorado. Mas ninguém. Mas o fulano é muito usado em cura. Irmãos, o poder é de Deus. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Mas a pregação do fulano... Irmãos, eu vou falar algo aqui. Vocês viram, eu estou falando principalmente para os intercessores, vocês viram a diferença do culto esse final de semana, quando a gente buscou a Deus, que a gente ficou até 2 horas da madrugada orando ali na vigília, e aí o culto no domingo, você viu a diferença? Eu vou falar algo e eu torno a dizer, muitas vezes, irmãos, o pregador ser usado, depende mais da igreja buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus, do que do pregador. O culto do jeito que estava, não, eu sei que o pastor é uma bênção, homem de Deus, mas ali do jeito que estava o louvor, a presença de Deus ali no início, irmãos, eu não vou dizer qualquer um, mas ali a maioria dos pregadores que fossem pregar ali naquela atmosfera, o fogo ia descer, a presença de Deus ia cair. Eu vou dizer assim, irmãos, pastor Edson, se fosse pregar, ia ser bênção, pastor Júlio, Júnior, eu estou falando das pessoas que qualquer pessoa que pegasse aquela atmosfera que estava ali na igreja no domingo, que fosse pregar, ia ser bênção. Mas é culpa do pastor? É culpa do... Não! Isso foi a igreja que buscou a Deus e aí ele começou a se revelar através da presença dele nos louvores, através da presença dele na palavra. Então é isso que você tem que entender, irmãos. Não é o homem, o pastor é usado por cura. Sim, Deus usa a minha vida, mas você tem buscado, porque, irmãos, Deus ele não atende, né? O cara pode ter o dom que for. Se você não acreditar, se você não tiver fé em Deus, não no homem, não vai acontecer. Agora, se você tiver fé, aquilo vai fluir, você vai acreditar e você vai receber seu milagre. Então, não depende mais de você, da tua busca. É por isso que Deus fala assim, buscai o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. É você que busca, é você que vai atrás, você que vai atrás de Deus, né? A sua busca. Então, assim, irmãos, nunca idolatre ninguém, somente Ele, somente Deus você deve adorar. Nem imagem,
nem em pessoas, nem em músicos, nada, 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 nada. Por melhor, por mais santo que o homem, o pastor seja aqui na terra, o ser humano, por mais usado, pode ter certeza que é obra inacabável e que é falho e que tem limitações. Não ache que, mas porque tem muita gente que quer idolatrar, até mesmo Paulo. Porque Paulo era diferenciado, o lenço, os aventais dele. Irmãos, sabe o que era diferenciado? Não era Paulo, não. Era a fé das pessoas. Isso era diferenciado. E isso tem sumido no meio da igreja. Porque se aquela igreja daquela época tivesse aqui, irmãos, eu acredito que a mesma coisa ia estar se movendo. Mas a fé do povo tem diminuído. Então, como a fé diminui, a gente acha assim, então os homens de Deus já não são mais o mesmo. Não é isso. Tem homens de Deus, sim. Não é perfeito, mas tem homens de Deus. Só que a fé do povo tem diminuído. Então, automaticamente, o poder diminui. Eu tenho que terminar aqui, irmãos, sabe? Mas, preste atenção. Como vencer? Nunca adore ninguém. Tenha o conhecimento da palavra. Entenda que todo poder, toda honra, toda glória é de Deus. Satanás ele vai te levar a idolatrar, a admirar. Eu vejo muitos, assim, até chegam a idolatrar aqueles pastores que não convivem, até em livros mesmo. Outro dia eu até comentei falar, fulano orava 30, sei lá, 16 horas. Cara, convive com ele que você vai ver e fala assim, meu Deus, né? Que nem eu falo muito na minha vida, cara, eu tenho falhas, eu tenho limitações. Vocês, com certeza, não é que eu não seja homem de Deus, mas eu sou limitado, tenho falhas. Às vezes me irrito, às vezes, sabe, tô cansado. Às vezes tem dias que eu tô, sabe, cansado, que tenho dificuldade para ler a palavra de Deus. E acontece, às vezes, meu Deus, eu quero ler um capítulo e eu cansaço assim. Aí falo, meu Deus. E aí quer dar um estudo, não pensa que é todo dia que eu tô assim, ai meu Deus, olha, tem que... Não, cansaço, limitação, irritação, acontece com todos nós. Se você conviver, morasse comigo, eu tenho certeza, irmãos, que você ia ver assim, talvez você até se decepcionasse, fala assim, meu Deus, mas pela pregação é uma coisa, pelos vídeos é uma coisa, mas por quê? Ia fazer igual Paulo, mas a sua presença, ou morando junto, não é isso tudo. E é normal, irmão. Eu não estou falando que eu vivo em pecado, porque eu tenho pregado. Não é isso, não. Mas às vezes eu erro e eu tenho que pedir perdão para Deus. Eu tenho que me arrepender. Às vezes eu me irrito. Tá entendendo, irmãos? Nunca idolatre ninguém, né? Porque Satanás, ele sempre quer tirar a adoração de Deus. Outra coisa que muita gente tem adorado também é o dinheiro. Cuidado, né? Tem gente que tem colocado o dinheiro no mesmo patamar de Deus. Como, pastor? Quando você busca mais o dinheiro do que a presença de Deus, você está colocando... E olha, tem gente que busca mais, hein? Pastor, mas eu preciso de dinheiro para atrapalhar. Cara, você precisa mais de Deus. Porque se você tiver um pouco, cheio de Deus, esse pouco vai se multiplicar. Mas se você tiver muito, longe de Deus, esse muito vai se tornar nada. Então, assim, você precisa muito mais de Deus do que qualquer outra coisa. O trabalho é preciso sim, tem que trabalhar. Mas entenda que você tem que separar um dia para buscar Deus, você tem que congregar, você tem que estar na casa de Deus, você tem que cultuar a Deus, Deus tem que ser prioridade na tua vida. Qualquer coisa, qualquer ser humano que você coloque, qualquer coisa e qualquer ser humano que você coloque acima de Deus é idolatria. Pode ser teu filho, pode ser a tua filha, pode ser a tua esposa, teu marido, ou o teu trabalho. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus é idolatria e é pecado e leva para o inferno, e Satanás sabe disso. E aí depois, olha o que Jesus fala. Então ordenou Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha aí. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Depois de tudo, a vitória, a guerra espiritual, porque Satanás ele tenta te mostrar soluções, ele tenta resolver teus problemas, ele tenta te dar dinheiro, tentar te
dar prazeres, ele tenta, mas o intuito dele é te destruir. Mas quando você é servido por Deus, pelos anjos de Deus, o intuito é te levar para a glória. Né? Então, assim, que nós venhamos a entender que nós estamos numa guerra espiritual. Então, você tem que entender, priorize Deus, priorize a palavra, priorize oração, priorize jejum, para que você possa vencer a guerra. Todo o tempo você está sendo bombardeado. Esse cenário aqui dessa guerra espiritual, acontece semanalmente com muitos de nós. Quando nós passamos, quando chega, como o pastor Júlio falou, a conta, o cara ali, aí Satanás já chega assim, mas tu não é o filho de Deus, tu não é dizimista, por que isso, por que aquilo? Você está entendendo? Ou então chega um problema de saúde, e sempre Satanás tentando fazer você pecar, ou mesmo idolatrar alguém, né? Por isso, vigia, irmãos. Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Um estudo antes eu falei da autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós não podemos ter medo de Satanás, mas nós temos que ser vigilantes, porque ele anda procurando quem possa tragar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo outros vídeos para a gente estar falando sobre batalha espiritual, em nome de Jesus.